Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística, hoje iniciando a distribuição normal. Essa é a distribuição mais cobrada em provas, é a mais importante. É a que aparece no maior número de questões, é a que aparece no maior número de capítulos, aparece no capítulo de variáveis aleatórias, que é aquele no qual nós estamos. Aparece depois em intervalo de confiança, teste de hipóteses, regressão linear e assim por diante. Então, ela é a distribuição. E por isso mesmo, nós a veremos em diversos pequenos vídeos, para que a sua compreensão possa ser a melhor possível. Antes de entrar nessa distribuição, vamos relembrar rapidamente da distribuição uniforme contínua, que nós já estudamos. Então, a distribuição uniforme contínua, como é que era o gráfico da função densidade de probabilidade dela? FDP, função densidade. O gráfico da função densidade era mais ou menos assim. No eixo Y, a gente tem a função densidade, que eu vou chamar de F, e no eixo X, a gente tem aqui os valores da nossa variável aleatória. Nesse exemplo aqui que eu vou dar, suponha que a variável aleatória possa assumir valores no intervalo entre 1 e 5. Só um exemplo, tá? Então, como é que era o gráfico? O gráfico era um platô, né? Era uma constante, um patamar constante. De tal modo que a área total tem que dar 1. A área total sempre dá 1. Por quê? Porque a área abaixo da curva nos dá a chance daquele intervalo, é a chance. Então, se a minha variável aleatória está confinada entre 1 e 5, a chance desse intervalo tem que ser 1. Portanto, a área total deve ser 1, 100%, né? Ou 100%. Por quê? Porque a área me dá a chance do intervalo. E no meu caso, eu sei que a variável está confinada de 1 a 5, então a chance desse intervalo tem que ser 100%. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Se a chance total é 100%, eu tenho um retângulo, a base dele tem medida 4. Quanto que tem que ser a altura? A altura tem que ser o inverso da base, tem que ser 1/4. Porque aí, 1/4 vezes 4 dá 1, né? 1/4 de altura vezes 4, que é a base, isso aqui dá a área de 1, que é 100%. Então, eu já sei que a minha função densidade de probabilidade, neste exemplo aqui que eu estou dando, ela é constante no ponto 1/4, ou 0,25, certo? E aí, por exemplo, se eu quisesse calcular a área, a chance, né? Vamos calcular a chance da minha variável aleatória assumir valores entre 2 e 3. Como é que seria esse cálculo? Basta ver a área correspondente entre 2 e 3. Seria esta área aqui, que eu estou achurando de preto. Seria um retângulo de base 1, altura 0,25. Qual que é a área? Então, deixa eu apagar aqui. Essa área deste retângulo é um retângulo de base 1, altura 0,25. Então, essa área é 0,25. Portanto, a chance do intervalo correspondente é 25%. A probabilidade da minha variável aleatória assumir valores entre 2 e 3 seria de 25%. Então, tudo isso aqui foi visto para a distribuição uniforme. Isso aqui é uma revisão de aula anterior. Tudo isso aqui nós já vimos, tá? E para que eu estou fazendo esta revisão? Porque no caso da distribuição normal vai ser muito parecido. Eu vou continuar tendo uma função densidade. Por que tem função densidade, Vitor? Porque é variável contínua. Sempre que temos variável contínua, não podemos trabalhar diretamente com a probabilidade de cada ponto da reta real. Por quê? Porque cada ponto tem chance 0, não dá. Sempre trabalhamos com a função densidade de probabilidade. Isso aqui é tão somente uma revisão, tá? Já falamos isso aqui várias vezes.
Se você não se recorda disso, volte na aula de variáveis contínuas. Nós já estudamos a função densidade, a função distribuição, tudo isso é pré-requisito para a aula de hoje. Por que eu estou revisando essas coisas? Porque na distribuição normal vai ser muito parecido. A gente terá, na distribuição normal, o funcionamento será similar. Similar a quem? Ao funcionamento da distribuição uniforme. Por isso que eu fiz essa revisão. Como assim? Teremos o gráfico da função densidade. O cálculo das probabilidades será com base na área desse gráfico. O cálculo das probabilidades será com base na área do gráfico. A área total sempre vale 1, tá? Então, é muito parecido, muito parecido. Visto isso, podemos, então, finalmente entrar na função densidade de probabilidade da distribuição normal. Então, função densidade de probabilidade da distribuição normal. A função densidade dela é muito complexa, é uma expressão bem grande. Via de regra, você não a precisa decorar. Via de regra, 99,99% das questões não vão pedir essa fórmula. Mas sempre pode aparecer uma questão que peça, por isso eu estou trazendo aqui, tá? Então, como é que se calcula a função densidade? A função densidade é dada por 1 dividido pela raiz de 2πσ ao quadrado, vezes E elevado a menos x menos μ quadrado, dividido por 2σ quadrado. Algumas explicações. Então, primeiro, quem é sigma? Sigma é o desvio padrão. Então, na fórmula acima, temos sigma é o desvio padrão. Mi é a média. Então, sigma é o desvio padrão da nossa distribuição normal e mi é a média. Apareceu o mi bem aqui, ó. Este aqui é a média, tá? Além disso, exp indica a função exponencial, E elevado a alguma coisa. Que coisa? Essa coisa que está em amarelo aqui. Esse E é o número de Euler, né? É 2,7182, etc. Então, exp indica a função exponencial, E elevado a alguma coisa. Então, que coisa é essa? Esse treco que está aqui em amarelo, tá? Então, exp indica a função exponencial, ou seja, E elevado a alguma coisa, onde E é o número de Euler, né, que vale 2,71828 e vai embora. Tá? Então, é isso. Resumindo, existe uma fórmula bem complicadinha da distribuição da densidade de probabilidade, que é essa que está na tela. Via de regra, você não a precisa decorar, é bom só saber que existe. Por enquanto, eu quero que você saiba apenas o seguinte, né, que se você for mudando para cada valor de média e de desvio padrão, você muda a função. Eu quero uma variável aleatória com média 1 e o desvio padrão, com média 1 e desvio padrão igual a 10. Então, você obtém uma primeira variável aleatória que tem uma primeira função densidade. E essa função vai ter um determinado gráfico. Agora eu quero mudar, agora eu quero usar a média igual a 5 e o desvio padrão igual a 1. Pode também. Agora você obterá uma segunda variável aleatória com uma segunda função densidade e um segundo gráfico. Mas agora eu não quero mais. Agora eu quero estudar a média valendo 10 e o desvio padrão valendo 0,2. Dá também. Você acabou de construir uma terceira variável aleatória com uma terceira função densidade com um terceiro gráfico. Todas elas têm distribuição normal. Só que vai mudar que normal é essa. Assim como a gente podia construir também várias distribuições uniformes, né? Aqui eu fiz uma distribuição uniforme de 1 até 5.
Mas existem infinitas distribuições uniformes. Eu poderia construir uma distribuição que é uniforme no intervalo de 1 até 2. Isso aqui seria uma outra distribuição uniforme, com um outro gráfico. Agora, o gráfico seria assim. O patamar dele seria em 1, e eu teria um outro retângulo. Na verdade, seria até um retângulo especial que a gente chama de quadrado. É um retângulo em que todos os lados têm a mesma medida. Ou seja, isso aqui é uma outra função, densidade de uma outra distribuição uniforme. Aqui é base 1, altura 1, e no exemplo anterior era base 4, altura 0,25. Entendeu? Eu posso mudar os parâmetros e ir mudando a variável, mas ela continua sendo uniforme. Assim também, a distribuição normal dá origem a vários gráficos, a várias distribuições, mas todas elas com o mesmo tipão, o mesmo formatão geral. E que formato é esse? É um formato em forma de sino. O gráfico da função densidade sempre terá forma de sino. Sempre será desse tipão aqui, assim, ó. Uma coisa desse jeitão aqui, ó. Em forma de sino. O que pode acontecer é que esse sino, às vezes, pode ter a boca mais larga ou mais estreita, ele pode ser mais alto ou mais baixo, mas é sempre em forma de sino, certo? Então, para a gente entender melhor, eu vou trazer aqui alguns gráficos prontos. Esses gráficos eu gerei com o software da Microsoft, o Excel. E este primeiro gráfico aqui é o gráfico de uma distribuição normal. Eu só tracei para o intervalo de -3 até mais 3, tá? Mas esse gráfico, idealmente, ele vai em toda a reta real. É que chega um ponto em que ele está tão próximo de zero, tão próximo que a gente nem enxerga mais. Mas ele iria se aproximando cada vez mais de zero, quase perto de 0,000, entendeu? Por isso que eu pus um limite aí, eu fiz só de -3 até 3. Tem forma de sino. Então, esse gráfico aqui, a média dele, eu construí de forma que a média fosse 0 e o desvio padrão fosse 1. E aí, vamos assinalar algumas coisas. Primeiro, ele tem forma de sino, certo? Então, primeira coisa, tem forma de sino. Forma de sino. Segundo, notem que ele é simétrico, ele é espelhado. E ele é simétrico em torno do zero, né? Olha, se a gente pudesse passar um eixo de simetria bem aqui, deixa eu fazer com a ajuda do software. Vou inserir um eixo de simetria. Então, vou colocar um segmento de reta bem aqui, ó. É o nosso eixo de simetria. Deixa eu aumentar a espessura. E vou colocar em vermelho. Então, em vermelho, eu coloquei um eixo de simetria, como se fosse um espelho, de tal forma que as duas metades, a esquerda e a direita, se sobreporiam. Uma seria a imagem da outra. Então, eu tenho um eixo de simetria. E esse eixo de simetria aqui sempre é a média. No nosso caso, como a média foi 0, o eixo de simetria está em 0. Ó, o eixo de simetria dá bem aqui no 0. Então, o gráfico é simétrico em torno da média. O gráfico é simétrico em torno da média. O gráfico é simétrico em torno da média. Além disso, o ponto de máximo do nosso sino, né, ocorre justamente na média. Ocorre justamente na média. Ou seja, o que isso significa? Que a média é igual à moda. Ponto de máximo é justamente a moda. É o ponto onde a função densidade de probabilidade é máxima. É a moda. Então, a moda coincide com a média. E como o gráfico é simétrico, também coincide com a mediana. Então, média igual a mediana igual a moda, que é o ponto de máximo, que é onde está o eixo de simetria. Então, de novo, o eixo de simetria passa justamente pela média. Como é o eixo de simetria, é o ponto central, que divide em duas partes de mesmo tamanho, também é a mediana. Então, vamos por partes. O eixo de simetria passa pela média. Pelo simples fato de ser um eixo de simetria, ele divide o conjunto, né, a distribuição em duas metades. Portanto, ele também é mediana, símbolo D maiúsculo. E coincide com o ponto de máximo, portanto, ele também é a moda, símbolo M maiúsculo. Média igual a mediana, que é igual a moda.
A área total, se você calculasse essa área total aqui, ó, em toda a reta real, começando de menos infinito até mais infinito, a área tem que dar 1. A área total dá 1. A área total sempre dá 1. Se você quiser calcular a área de um determinado intervalo, então vamos, por exemplo, assim, ó, eu vou calcular a área entre 1 e 2. Seria a área que vai de 1 até 2. Eu vou mudar a cor, vou colocar em azul. Então, a área de 1 até 2 seria essa área que eu vou pintar de azul aqui, ó. De 1 até 2. Essa área que eu estou pintando de azul. A área de 1 até 2. Essa área que eu pintei de azul é a área que vai de 1 até 2. Ela me dá a chance da variável aleatória, a probabilidade da minha variável aleatória assumir valores entre 1 e 2. É igual a área azul. A área azul me dá a chance da variável aleatória assumir valores entre 1 e 2. Certo? Então, a probabilidade de um determinado intervalo, corresponde à área daquele intervalo. Mais algumas observações. Note que o gráfico nunca passa para a parte de baixo, ele nunca vira negativo, tá? Por que isso? Vamos apagar aqui. Se fosse possível o gráfico cruzar o eixo X e vir para baixo, se o gráfico fizesse isso aqui, ó, por exemplo. Se ele fizesse isso, eu teria uma pequena área para baixo. A área para baixo tem sinal negativo. E aí, então, eu teria probabilidades negativas. Isso não é possível. Então, o gráfico está sempre na parte positiva. O gráfico sempre se situa na parte positiva, né? Ou seja, acima do eixo X. Do contrário, eu teria probabilidades negativas. Isso não é possível. Note que ainda o gráfico vai assintoticamente para zero, ou seja, ele sempre vai se aproximando de zero sem nunca chegar em zero. Então, aqui, ó, se eu continuasse o gráfico, eu chegaria cada vez mais próximo de zero, cada vez mais próximo, sem nunca chegar a zero. Então, o gráfico se aproxima... É item 7? O gráfico se aproxima cada vez mais de zero, sem nunca chegar a zero. A gente fala que ele aproxima assintoticamente, é uma assíntota, né? Cada vez mais perto sem nunca chegar lá, né? Que mais? O gráfico também tem... Isso que quase nunca é cobrado em prova, mas não custa falar, né? Ele tem pontos de inflexão, onde muda a curvatura, né? A gente tem uma primeira curvatura para baixo, né? Uma boca para baixo, né? A boca para baixo é essa parte aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, vou colocar em vermelho, para ver se aparece mais. Deixa eu tirar o eixo de simetria. Então, eu tenho uma primeira boca para baixo, que é essa parte aqui, ó. Tô pintando de vermelho, é uma boca para baixo. E aí, depois, nela, eu grudo uma boca para cima de um lado e para cima do outro lado. Então, agora em preto, aqui começa uma outra boca para cima e aqui uma outra boca para cima. Uma concavidade para cima, o termo mais exato seria isso, uma concavidade, né? Então, seria assim, teria uma boquinha, uma concavidade para baixo, vou exagerar a figura, tá? E depois muda, a concavidade muda para cima e muda para cima, seria isso. Ficou péssima essa figura, eu vou tentar desenhar de novo. Opa, vamos tentar mais uma vez, não ficou bom. Eu teria primeiro uma boca para baixo, uma concavidade para baixo, e junto dela, grudada, duas concavidades para cima, uma e depois outra. Então, tem uma mudança de concavidade, uma boca para baixo e duas bocas para cima. Tem dois pontos de mudança de concavidade. A gente chama esses pontos de inflexão. Um primeiro ponto fica aqui e o outro ponto fica aqui. E estes pontos ocorrem em mais sigma e menos sigma.
temos 2 pontos de mudança de inflexão, mudança de concavidade, que ocorrem em mais sigma e menos sigma. Vou mudar isso aqui, tá? Ocorrem em média mais sigma e média menos sigma. Em outras palavras, os pontos de inflexão distam um desvio padrão da média. Em outras palavras, os pontos de inflexão distam um desvio padrão da média. Então, no nosso desenho, né, é quase imperceptível ao olho nu a mudança de inflexão. A gente precisa realmente de ferramenta matemática para calcular. Mas ocorreria bem aqui em menos 1 e bem aqui em mais 1. Por quê? Porque é um desvio padrão distante da média. Então, aqui a gente tem uma primeira boca. Vou colocar aqui em verde uma primeira boca. E em amarelo, outra boca. E em amarelo, outra boca. Tá? Outra concavidade. Deixa eu conferir na aula teórica do TEC se faltou citar alguma propriedade. Ponto máximo, a função é simétrica. Não, citamos todas as propriedades que constavam na nossa aula. Então, tá bom. Então, esse primeiro gráfico que fizemos aqui foi um gráfico para a distribuição normal que tinha média 0 e desvio padrão 1. Agora eu vou gerar um segundo gráfico, eu vou manter o desvio padrão 1, só que eu vou mudar a média. A média agora eu vou fazer ser igual a 2. Então, o que eu vou fazer? Basta pegar esse sino que está alocado em cima do zero, né? O ponto central dele está no zero. Eu vou arrancar esse sino daí e transportar lá para o 2. É como se eu pegasse esse gráfico e arrastasse para a direita, rumo ao ponto 2. Vai ficar assim, ó. Pronto, este é um novo gráfico. É igualzinho ao anterior, é idêntico, né? Só muda que ele foi deslocado. O gráfico anterior girava em torno do zero. O zero está aqui, girava em torno do zero. Esse novo gráfico, não, ele gira em torno do 2. Por quê? Porque a média é 2. Tá? Mas o formatão dele é idêntico. Tá? Os pontos de mudança de inflexão distam um desvio padrão da média. Como o desvio padrão é 1, basta eu andar um para um lado e um para o outro. Aqui está um ponto de inflexão, aqui está o outro ponto de inflexão. Certo? Então, esse seria o gráfico da distribuição normal, com média 2 e desvio padrão 1. O tipão do gráfico é o mesmo. Vamos agora criar um outro gráfico. Vou manter a média 2, mantive a média 2, mas agora eu aumentei o desvio padrão. O desvio padrão foi para 2. Então, eu estou aumentando a boca. A boca central, lembra que eu tinha uma boca central com duas concavidades, né? com duas bocas laterais. E essa boca central, ela é delimitada por 2 pontos de inflexão que distam um desvio padrão da média. Se eu aumento o desvio padrão, eu aumento o tamanho da boca central. A boca central fica mais aberta, mais larga, né? Então, aqui está a média. Agora, eu vou ter que andar 2 desvios padrão para um lado e 2 desvios padrão para o outro. Então, a boca central aumentou de tamanho. Ela tem tamanho agora, uma amplitude 4. É um bocão, né? Um bocão de amplitude 4. Antes era uma boquinha de amplitude 2, agora é um bocão de amplitude 4. Então, a curva fica mais achatada, ela fica mais espalhada. Ela se abre mais. Então, quando aumentamos o desvio padrão, aumentamos a boca central, logo a curva fica mais achatada. Ficamos com uma boca mais aberta, né? Um bocão aberto, né? Né? Fica mais achatado. Vamos agora para um outro exemplo. Eu vou manter a média em 2. Só que agora, o desvio padrão eu estou mudando. A média continua sendo 2, o desvio padrão agora é 0,5. Então, agora eu vou fechar a boca, né? O ponto de simetria continua sendo 2, porque a média é 2.
Só que agora, para poder delimitar a concavidade do meio, né, a boca central, eu vou andar um desvio padrão só, 0,5 só. Aqui eu me expressei errado, tá? Me expressei errado. Vou reformular a expressão aqui. Desculpa o erro, tá? Aqui, no gráfico anterior, eu tenho o eixo de simetria em 2, o eixo de simetria é 2, e eu vou andar não 2 desvios padrão para cada lado, eu ando sempre um desvio padrão. Eu vou andar 2 unidades, né? Porque agora o desvio padrão vale 2. Isso que eu quis dizer. Eu vou andar 2 unidades, porque o desvio padrão vale 2, para um lado e para o outro. Por isso que a boca é mais larga, porque estou andando 2 unidades, e não 2 desvios padrão, 2 unidades. Então, corrigindo. A gente sempre anda, para delimitar a boca central, sempre andamos um desvio padrão para a direita e outro para a esquerda. Ocorre que neste último exemplo, o desvio padrão era de 2 unidades. Então, isso que eu quis dizer, tá? Eu me expressei incorretamente. O que eu quis dizer, então, mais uma vez, vou falar de novo para me retratar do meu erro. Aqui está o eixo de simetria. Quero delimitar a concavidade central, a boca. Eu vou andar um desvio padrão só que o desvio padrão, nesse caso, é de 2 unidades. Então, eu ando 2 unidades para um lado, 2 unidades para o outro. E por isso que vai dar um bocão bem grandão. Olha o tamanho da boca. Uma boca mais aberta. Uma boca mais... vai dar um gráfico mais achatado. O gráfico vai ficar assim, ó. Achatadão, para dar uma boca bem grande. Muito bem. Próximo exemplo. No próximo exemplo, eu vou ter uma média 2 e o desvio padrão 0,5. Então, vamos lá. O eixo de simetria continua sendo ao redor do 2. Só que agora, de novo, eu vou andar um desvio padrão para cada lado. Só que o desvio padrão é só de meia unidade. Então, eu vou andar pouquinho. Vai dar uma boquinha bem pequena. Né? Meia unidade está por aqui, assim, ó. Meia unidade. Então, deu uma boquinha bem fechada. Então, dá um gráfico bem afilado. Boca bem fechada. Um gráfico afilado e fechado. Então, quando reduzimos o desvio padrão... Quando reduzimos o desvio padrão, a boca se fecha. O gráfico fica mais afilado, tá bom? Então, vamos supor assim, vamos dar mais um exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo aqui. A média seja 8. Então eu já sei que na hora de desenhar o gráfico, ele vai ser simétrico em torno do 8. Aqui no 8 vai estar o eixo de simetria. E qual é o tamanho da boca? Vamos supor que o desvio padrão seja de 3. Então eu vou andar 6 unidades para um lado e 6 para o outro. Vai dar um gráfico bem achatadão. Vai dar isso aqui, ó, uma coisa bem achatada. Não, mudei de ideia. O desvio padrão agora vai ser 1/3. Nossa, se é 1/3, então eu vou andar só 1/3 para um lado e 1/3 para o outro. Eu vou andar bem pouquinho, vai dar um gráfico com a boca bem fechadinha. Vai dar um gráfico bem afiladinho assim, ó. Então, pronto. Com essa noção, a gente sempre consegue fazer o esboço da curva normal. Para facilitar ainda mais a compreensão, eu vou sobrepor as curvas que nós trabalhamos. Aqui em azul. Em azul, que curva era essa? Em azul, era uma curva centrada em 0. Então, a média aqui valia 0. E em laranja? Em laranja é uma curva centrada em 2. Então, em laranja, a média vale 2. E as duas curvas têm a mesma boca, né? A boca do mesmo tamanho. No caso, é uma boca com desvio padrão 1. Desvio padrão unitário. Aqui, outras duas curvas para comparar. Notem que as duas têm o mesmo eixo de simetria, que vai parar em 2. Então, ambas têm a média 2. Média 2. Ambas têm média 2. O que vai mudar é a boca. Tem uma mais aberta e uma mais fechada. Essa de cima aqui é a abertura normal da boca. É a abertura comum, a abertura padronizada, que a gente fala que é desvio padrão 1.
Portanto, essa de baixo aqui é uma boca mais aberta. É um desvio padrão maior. Foi o desvio padrão que a gente fez sendo igual a 2. Legal? Última sobreposição de curvas. Aqui as duas estão com o eixo de simetria em 2, portanto, ambas têm média 2. Em laranja, nós temos a abertura normal da boca, que a gente fala que é a abertura padronizada, com desvio padrão 1. E em amarelo é uma boca mais fechadinha, o desvio padrão menor, que foi o desvio padrão de 0,5 que a gente tinha feito. Certo? Finalmente, eu vou sobrepor todas as 4 curvas que nós trabalhamos. Todas. Fica esta, né? Sobrepor todo mundo. Então, vamos lá. Esta aqui em azul, a média dela é 0 e o desvio padrão é unitário. Ela está centrada em 0, é só ver aqui o eixo de simetria dela, está bem aqui, ó, em 0. E a abertura dela é a abertura padrão, que a gente fala desvio padrão 1. Todas as demais curvas estão simétricas aqui, ó, neste ponto que chega em 2. Então, as demais curvas têm média 2. Só vai mudar o grau de abertura das bocas. Aqui, nessa amarelinha, eu tenho a abertura, a boca mais fechadinha. É o desvio padrão de 0,5. Esta aqui, em sei lá que cor é essa, né? Essa cor meio marrom avermelhado, não sei que cor é essa. Meio laranja, meio marrom. É a boca de tamanho normal, é o desvio padrão 1. Finalmente, esta curva aqui em cinza é a boca mais aberta de todas, é o maior desvio padrão de 2. Pronto, aqui nesta única figura nós temos a sobreposição de todas as curvas, tá? A figura mais importante, o gráfico mais importante de todos é o primeiro, é esse aqui. Não. Este aqui. Vou até copiar essa tela e vou limpá-la. Este aqui é o gráfico mais importante de todos. Este é o gráfico mais importante de todos, que é o gráfico da distribuição normal com média 0 e desvio padrão unitário, ou seja, a boca de tamanho padrão. Por sinal, ele é justamente chamada de distribuição normal padrão ou reduzida. Distribuição normal padrão ou reduzida. É aquela de média 0 e desvio padrão unitário. Por que ela é a mais importante? Porque é o seguinte, calcular a área abaixo da curva é muito trabalhoso, usando simples cálculos matemáticos, né? Usando na mão, na calculadora, é muito difícil. Então, a gente tem tabelas, a prova de concurso público te dará tabelas que dão os cálculos já prontos. E que tabela será essa? Não será qualquer tabela, será justamente uma tabela específica para a distribuição padrão ou reduzida, que é aquela que tem média 0 e desvio padrão 1. Mas, Vitor, e se a questão da prova for uma outra distribuição normal, que tenha média 10 e desvio padrão 8? E aí? Aí você vai ter que transformar essa distribuição numa distribuição padrão ou reduzida. Você vai ter que sempre converter uma na outra e vice-versa. São as conversões, que a gente estuda em outra aula. Então, de novo, a distribuição normal mais importante de todas é chamada distribuição normal padrão ou reduzida. Padrão ou reduzida. É aquela que tem média 0 e desvio padrão unitário. Ou seja, ela é centrada no 0, centrada em 0, e a boca de abertura normal, padrão. Nem muito aberta, nem muito fechada. O gráfico dela terá esse tipão aqui. Esta é a distribuição normal mais importante. Tudo bem? Encerramos então por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!